Salve nação! Antes de começar o vídeo, já se inscreve e deixa seu like, assim o YouTube entende que o conteúdo é bacana e envia para mais pessoas e a gente consegue trazer mais vídeos desse tipo, isso ajuda demais no crescimento do canal. Agora segue o vídeo. Agora a gente vai de Flamengo, estamos falando de Libertadores, também amanhã é dia de enfrentar o Olímpia. Para confirmar a classificação às semifinais, o Flamengo conta com um jogador que já foi uma das principais peças do elenco. Aí caiu um pouquinho de rendimento, mas está recuperando a confiança com o Renato Gaúcho. Um número e dois nomes. O 7 de 87 e o atual 7 rubro-negro. Com essa camisa, Everton Ribeiro tem 246 partidas e 35 gols. Já Renato Gaúcho, enquanto ponta direita, disputou 211 jogos e marcou 68 gols. Épocas diferentes que o destino uniu em 2021. E deixando as estatísticas de lado, daqui para frente, cada vez mais um vai precisar do outro. Eu lembro também que chegando no Flamengo, o Everton Ribeiro vinha recebendo algumas críticas e eu nem estava no Flamengo ainda. Aí eu falava com os meus amigos da praia, os flamenguistas, eles, pô Renato, se um dia você for no Flamengo, você vai tirar o Everton. Eu falei, de maneira alguma. O grande momento dele foi em 2019. Isso é um fato. De lá para cá, Everton Ribeiro não conseguiu repetir as boas atuações. Passou inclusive a ser contestado pelos torcedores. Mas agora, com o Renato Gaúcho, parece que o atual camisa 7, aos poucos, está recuperando a confiança. Nessa temporada, ainda com Rogério Ceni, foram 17 jogos, 15 como titular, nenhum gol e uma assistência. Sob nova direção, os números já melhoraram. 9 partidas, 2 gols e 3 assistências. Tá certo que o gol de domingo foi uma tremenda sorte, mas para um canhoto como ele, tentar a conclusão com o pé direito é também uma prova de que o ânimo está renovado. O Everton, ele não vem jogando tudo aquilo que ele vinha jogando há um ano atrás, alguns meses atrás. Mas o Everton é Everton, daqui a pouco ele recupera todo o futebol dele. Ele é acima da média, tanto é que hoje é jogador de seleção brasileira. Nesses últimos anos, o Grêmio do Renato Gaúcho foi castigado pelo Everton Ribeiro. Em 2018, gol que eliminou os gaúchos na Copa do Brasil. Nos Brasileirões de 2019 e 2020, o atual 7 também comemorou gols em cima do adversário. Ou seja, de longe ou de perto, o professor Renato Gaúcho já sabe que o Flamengo sempre ficará melhor se o Everton Ribeiro também estiver de bem com a bola. Estão se acertando ali. Lofredo, primeiro, ontem a gente falava aqui sobre o Pedro, né? Dentro do Flamengo, falava sobre o fato do Pedro ser reserva no Flamengo porque está no Flamengo, que ele também é um extra classe e tudo mais. Isso se aplica ao Everton Ribeiro, está num patamar que é um pouco refém ali do espaço, do futebol que já apresentou. Eu acho que é isso mesmo. Olha só, quando eu vejo uma entrevista do Renato, ainda que seja editada com poucas frases, e eu concordo com tudo que ele disse, eu fico até preocupado, e assim, eu vou até ligar para o meu analista assim que acabar o programa, porque realmente gera uma preocupação muito grande concordar 100% com o que o Renato diz. Até porque o Renato faz muito personagem também, né? Então, assim, às vezes você não concorda, mas você não está não concordando com o Renato, é com o personagem Renato Gaúcho. Mas, enfim, ali eu acho que ele é perfeito. O Everton, em nenhum momento era para ser contestado no Flamengo, porque o nível dele, ele está abaixo do nível que ele apresenta. Que outro jogador apresentaria? Não sei. O Flamengo elevou o nível do futebol brasileiro nos últimos 2 anos, a ponto de seus jogadores, quando caem um pouco de produção, mas que mantêm um nível muito bom, um nível bem aceitável, para os padrões do futebol nacional, eu diria que acima da média, às vezes o cara é contestado. Isso aconteceu, inclusive, com outros jogadores do time. E com o Everton Ribeiro a mesma coisa. O Renato tinha essa certeza, esse diálogo que ele relata dos amigos dele na praia.
E o Tite também tinha essa certeza. E assim, para mim me parecia muito claro que é um jogador que, em determinados momentos, não vai aparecer como principal do time, até porque tem outros extraordinários jogando com ele. Talvez vai cair um pouquinho de produção, mas vai manter um nível bastante aceitável. E quando esse nível subir, e para esse nível subir ele tem que estar em campo, tem que estar jogando, ele vai apresentar um futebol de seleção brasileira, um futebol que pode mudar partidas, que pode contribuir muito com um time super talentoso, do qual ele faz parte. Ele é um jogador muito talentoso dentro do time de talentos do Flamengo. E assim, uma liderança também, um jogador que desenvolveu muito o seu potencial quando ele foi revelado como lateral esquerdo no Corinthians. Não se imaginava que ele chegaria nesse nível, e ele chegou, e é um jogador realmente, para mim, que tem que se insistir. Quando cai um pouquinho de produção, até porque não cai de uma maneira que você fale, está jogando mal, eu acho que é muito ruim você dizer para o Everton Ribeiro, ele está jogando mal, acho que não reflete a verdade, então você tem que insistir, porque ele vai se recuperar. É jogador do terrão, né? Muito bem lembrado. E é um maestro do time, inteligentíssimo. A gente já falou sobre isso com o Pedro e acho que se aplica a vários jogadores do Flamengo. Como apresentaram aquele futebol de 2019, essa passa a ser a referência, né? Então ficam todos ali um pouco reféns dessa referência. Gustavo Henrique, mais um jogador que testou positivo para a Covid, está afastado, né? Ontem a gente falou aqui do Kennedy, que testou positivo ainda na Inglaterra, então vai cumprir lá a quarentena, por isso ainda não viajou. Mas temos aí o Gustavo Henrique, mais uma baixa por Covid. Quem é o nome para o lugar, Lofredo? Se o Rodrigo Caio não tiver condição, né? O Rodrigo Caio tem muita dificuldade de se colocar em condição, né? Jogou o Rodrigo Viana, que é mais uma tentativa do Renato de recuperar jogadores, embora a gente saiba que talvez esteja num outro nível. O Gustavo Henrique e o Léo Pereira já tinham um histórico aqui de futebol brasileiro que nos criava uma expectativa de que eles jogassem mais do que eles jogaram, e com o Renato parece que eles vão desenvolver esse potencial. O Rodrigo Viana me parece ser a alternativa que o Renato está buscando. Ele tem o Arão também, que jogou como zagueiro, jogou bem como zagueiro, que pode ser uma ideia, mas me parece que ele goste muito dessa ideia do Arão como zagueiro. O que você falou, Rodrigo Viana, é Rodrigo Caio ou Bruno Viana? Porque o Bruno Viana também está em... Não, só para eu entender aqui, porque o Bruno Viana também está em quarentena, acho que não cumpriu totalmente, né? Bruno Viana, era Rodrigo, eu fiz uma boa mistura. Ficou bom. Que talvez deu um bom zagueiro. Dupla de zaga. Que talvez deu um bom zagueiro, porque o Bruno Viana está sempre pronto para jogar, e o Rodrigo Caio tem futebol. Então se você colocar o Rodrigo Viana para jogar, aí talvez você vai conseguir um resultado. Dá tudo certo. Falando em resultado, vamos destacar o trabalho das categorias de base aqui do Sub-17, tanto do Vasco. Salve nação! Não esqueça de se inscrever e ativar a notificação e deixar o seu like. Até o próximo